Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso para mim estar aqui. Você está no lugar alto e, como o nome já diz, né, o meu intuito com esse projeto, com esse trabalho, é trazer para você conteúdos que falam, né, relativos à palavra de Deus, à Bíblia, uma explanação muito resumida daquilo que a Bíblia nos traz, mas também com bastante profundidade, bastante conteúdo, porque eu creio que a partir do conhecimento que você vai adquirindo de Deus, a partir do conhecimento que você vai adquirindo das escrituras sagradas, o seu relacionamento com Deus, ele vai sendo transformado. E ali Deus vai poder mover o teu coração, trazer salvação, trazer paz, trazer tranquilidade para a tua vida, e que você vai conseguir verdadeiramente se aprofundar num relacionamento intenso com esse Deus tão maravilhoso que nos criou, que deseja estar com a gente, que deseja se comunicar com a sua criação, e esse amor imensurável de Deus para conosco. E meu objetivo então é me ater o máximo possível às escrituras, aquilo que a Bíblia faz, aqui atrás, e a explanação bíblica, porque eu tenho fé de que é assim que Deus vai se revelar a você, e é assim que você vai conseguir viver com Deus de uma forma plena, conforme o desejo do teu coração, o desejo da tua alma. Mas antes de tudo, já se inscreveu no canal? Por favor, faça isso agora, se inscreva lá, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, familiares, pessoas que você conhece, que querem se aprofundar um pouco mais no conhecimento teológico, no conhecimento da Bíblia. Então, vamos dia após dia nessa caminhada, que eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a se revelar dele mesmo e a revelar da promessa que ele tem para a sua própria vida também. Esse é o tempo do agir de Deus na sua vida. Dito isso, então, vamos ao que interessa. O vídeo de hoje ele fala de Isaac, o filho da promessa. Quando ouvimos falar de Isaac, o que te vem à mente? Eu sei que quando falamos de Isaac, muitos lembram daquele episódio em que Isaac ele foi quase sacrificado a Deus por seu pai Abraão. E ali no último momento, Deus livra ele, Deus salva ele, né? E passando um olhar por alto ali para a história de Isaac, podemos ter uma ideia da personalidade dele. A personalidade dele, que algumas pessoas podem até julgar ser uma personalidade sem brilho, sem força, sem iniciativa, mas eu gosto de outra palavra para definir a personalidade de Isaac, e essa palavra é submissão. Nossa cultura, ela desqualifica essa qualidade. Muitos nem acreditam que a submissão seja verdadeiramente uma qualidade. Na verdade, a submissão, ela é para aquelas pessoas que não têm muito um direcionamento, não têm liderança, não têm força, não têm convicção de seus passos. Então, ela se submete porque ela não tem iniciativa própria. É até para aquelas pessoas que são meio amedrontadas pela vida, ou porque tem medo da vida, mas não. A submissão, ela é uma qualidade invejável. Isaac, e ele nasce com o peso da promessa, né? Então, ele é o prometido de Deus. Ele é aquela pessoa, aquele filho tão esperado. Conforme lá na narrativa de Gênesis, vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Gênesis 21, versículos de 1 a 7, diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado em que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho?
pois na sua velhice lhe dei um filho. Você veja como que ele era esperado, ele era desejado, ele era sonhado. Então ele vem com toda uma expectativa ao redor dele. Isaac, ele não era mais um filho, era o filho, ele era o esperado, a promessa de Deus concretizada, realizada na vida dos pais dele. E hoje a gente pode perceber que muitos filhos de crentes, filhos de pessoas religiosas, eles se ressentem de terem nascido dentro da religião, dentro do cristianismo, porque eles acreditam que ao nascer dentro de uma família religiosa já, eles foi tirado deles a escolha de andar com Deus ou não. Foi tirado deles a escolha de decidir se querem ser crentes ou não. Então, como filhos de crentes, às vezes filhos de líderes da igreja, filhos de pastores, missionários, até mesmo da liderança mesmo da igreja, então eles têm um peso sobre si, o peso de serem perfeitos. E isso ressente o coração de muitos deles. Eles acham que eles não mereciam, eles não escolheram viver isso, não escolheram ter que ser perfeito o tempo todo. Mas Isaac não. Isaac, ele tinha o peso da promessa, a promessa de Deus a Abraão, a promessa de Deus à humanidade. E ele lida muito bem com isso. Ele tranquilamente ele consegue lidar com o peso de ter que ser perfeito o tempo todo e se submeteu, cumprir e levar adiante a promessa de Abraão. Também Isaac já nasce criando inimigos, já nasce gerando inimizades, atraindo inimizades para si. Ismael não olha com alegria o nascimento de Isaac, pois o nascimento de Isaac destrona ele, tira dele o direito da promessa, o direito de tudo aquilo que ele tinha por certo. Então, quando a gente olha aqui no livro de Gênesis, capítulo 21 ainda, versículos aqui de 8 a 21, nós lemos assim: Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. É lógico, Ismael ainda era filho de Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, na verdade, Deus ainda esteve com Ismael,
Deus tinha promessas na vida de Ismael de fazer um grande povo. No entanto, essa história aqui da revelação especial de Deus à humanidade através da criação de um povo seria com Isaac. Então, não é que Deus rejeitou Ismael, não. Mas essa promessa passava por Sara, não por Agar. Sara também fazia parte desse todo que Deus estava construindo ali, né? Então, a gente consegue perceber desde o início com isso, a gente sabe que a vida de Isaac ela não seria fácil, porque Isaac ele vem com esse peso da responsabilidade da promessa e também ele já desde o berço ele vem criando inimizades. Não seria muito fácil a vida de Isaac. Pode ser sim que em determinado momento da história o coração de Isaac tenha tido a tendência ou a inclinação para a soberba. Ele pudesse em determinado momento falar assim, mas eu sou filho da promessa, o prometido, o escolhido de Deus, então nada vai me tocar, nada vai me machucar. E aí, porque o meu primeiro inimigo, Deus foi lá e tirou da minha frente, tirou da minha vida, então podia ser sim que acontecesse isso, né? Mas o evento mais conhecido da história mudaria por completo essa percepção da promessa do coração de Isaac e também tiraria de Isaac qualquer possibilidade de soberba, de orgulho, porque quando Abraão, seu pai, o coloca sobre o altar para sacrificá-lo, Deus está dizendo ao coração de Isaac, você não é insubstituível. Se você não quiser fazer parte, se você não quiser se submeter, eu posso muito bem, da forma que você nasceu como um milagre, eu posso fazer outro. Eu posso trazer Ismael de volta. Eu sou Deus. E ali naquele momento, ele entende o temor do Senhor. A promessa que Deus tem para sua vida não é sobre você. Deus não está contando a sua história, Deus não está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a história dele através da sua vida. Então, esse temor, esse conhecimento, Isaac teve ali naquele momento, porque aquele momento foi um momento verdadeiramente impactante, em que ele se entregou e falou assim, Deus, então se não for eu, né? Porque a gente fala muito de Abraão, né? Porque Abraão, ele pensava que Deus poderia ressuscitá-lo ou fazer alguma coisa, mas acontece que Isaac, por que Isaac se deitou sobre aquele altar, sobre as pedras do altar? Ele se deitou porque ele entendeu que a promessa não tinha nada a ver com ele. Ele podia morrer. E ele podia ressuscitar como não ressuscitar. Então ele entende e ele se entrega à vontade de Deus. Ele se submete à vontade de Deus, à autoridade do seu pai. Então ele se deita sobre o altar. Né? E lá em Gênesis 22, dos versículos de 1 a 19... ali fala, né, então da conversa que eles tiveram, como foi a prova, diz assim, né, Deus prova Abraão. Mas lá no versículo 7, capítulo 22 de Gênesis, diz assim, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele sabia o que estava acontecendo. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro do holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Ele se submeteu. Abraão não precisou laçar Isaque, não precisou correr atrás dele, não precisou brigar. Ele se submeteu e Deus honrou essa submissão. Deus falou o que tinha que falar a ambos os corações, tanto a Isaque como a Abraão. E ali Deus se revelou poderoso.
a história que eu estou escrevendo, a história que eu estou construindo, não tem nada a ver com vocês. Tem a ver comigo, com Deus. A história que Deus está escrevendo na sua vida, na minha vida, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Deus, com a soberania de Deus e com o poder e a vontade de Deus. Essa é a coisa mais difícil da gente aprender. A sua maior contribuição no cumprimento dessa palavra está em você se submeter à vontade de Deus e não em você realizar a vontade de Deus. Porque Deus vai fazer aquilo que Ele tiver que fazer. Ele não precisa de nós. Ele nos permite participar. O nosso maior talento, a nossa maior contribuição está em nos submetermos, está na obediência. E isso, como eu já disse, é a lição mais difícil a ser aprendida. A glória, ela não é nossa. Deus não divide a sua glória. A glória, ela é totalmente de Deus. E aí, conforme você vai decidindo se submeter à vontade dele, então você vai participando disso. Mas isso não tem a ver com você. Isaac não teve a oportunidade nem mesmo de escolher a mulher com quem ele deveria casar. Quem foi que escolheu a mulher de Isaac? A gente pensa assim, foi Eleazar, o servo de Abraão. Mas vamos dar uma olhadinha lá na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 7, né? O que diz a Bíblia sobre a escolha da esposa de Isaac? Diz assim: O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e quem me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Abraão está falando aqui que o Deus que se revelou a ele, que tirou ele da casa dos pais dele, que fez promessas a ele, que cumpriu essa promessa no nascimento de Isaac, esse Deus iria diante de Eleazar para escolher a esposa de Isaac. Ou seja, Isaac não escolheu a esposa com quem ele iria casar. Quem escolheu foi o próprio Deus. E ele conseguiu se submeter a isso. Ele não fez nenhuma oposição a isso. E ele verdadeiramente, ele amou Rebeca. Lá no capítulo 24 ainda, no versículo 67, já no finalzinho, diz assim: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Deus escolheu esposa para Isaac, e ele amou a escolha de Deus. Não porque ele não queria se indispor com Deus, mas porque a escolha de Deus foi perfeita para ele. E ele verdadeiramente a amou. Rebeca, da mesma linhagem de Sara, então Sara foi estéril, Rebeca também foi estéril. E diferentemente de todas as outras histórias que a gente vê na Bíblia, todas as outras narrativas em que é a mulher que ora a Deus pedindo um filho, nesse caso aqui foi Isaac que orou por Rebeca. Isaac se preocupou com o cumprimento da promessa de Deus, com a continuidade daquilo que Deus havia prometido. Ele compreendia, né, que ele precisava ter um filho. Não que Rebeca não quisesse, mas a Bíblia é muito clara em dizer que quem ora por um filho, para que Rebeca engravide, é Isaac e não Rebeca. Lá no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 21, nós temos assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
é lindo isso, né? De perceber como que Isaac ele toma essa iniciativa do cumprimento, de orar a Deus para que haja descendência, para que eles consigam ter filhos, e Deus atende a oração. Em um dado momento da vida de Isaac, acontece que vem uma fome ali sobre a região de Canaã. E surge então a necessidade de Isaac se mudar, de Isaac sair dali, porque ele precisava procurar novos lugares para pastagem e que houvesse comida para que ele pudesse sustentar ele e a comitiva dele, que era muito grande. Ele tinha muitos empregados, muito gado, ele era muito rico, então ele precisava decidir para onde eu vou. E nesse dilema de para onde eu vou é quando Deus se revela a Isaac pela primeira vez, pessoalmente. Porque até aquele momento, a fé de Abraão, o Deus de Abraão, era suficiente para a vida de Isaac. Só que naquele momento da vida dele em que ele estava sozinho, sem o pai, sem alguém que pudesse consultar a Deus por ele e que ele precisava tomar uma decisão séria diante de Deus, então ele precisava agora de uma revelação especial. A fé do pai dele já não fazia sentido naquele momento. E aí então é quando Deus vai e se revela pessoalmente a Isaac. E isso acontece até os dias de hoje, na nossa vida, na vida de pessoas crentes no Senhor, que confiam em Deus, e ali então seus filhos, eles vão vivendo ali ancorados debaixo do guarda-chuva de fé de seus pais. Só que chega um determinado momento na vida desses filhos que a fé dos pais já não faz sentido. O Deus do pai precisa agora ser o Deus do filho. O Deus de Abraão, ele precisava agora ser o Deus de Isaac. Isaac precisava agora ter a sua própria experiência com Deus, a sua própria caminhada com Deus. Ele se submetia muito bem ao Deus de Abraão. E para ele estava tranquilo, ele vivia aquilo ali tranquilamente. Mas na hora da decisão, na hora do dilema, na hora dos problemas reais da vida, a fé dos nossos pais não suportam mais a nossa caminhada. Precisamos então agora construir o nosso próprio caminho, nossa própria caminhada diante de Deus. E assim foi com Isaac. E ao se revelar a Isaac, Deus ele se apresenta então com o famoso eu sou. Lembra lá daquele eu sou, que até Jesus faz uso dele lá no Novo Testamento também. E ele fala, eu sou o Deus de Abraão, aqui é aquele que estará contigo. Eu sou o que eu serei. Né? Eu sou o Deus de Abraão e eu serei contigo. Eu estarei contigo. Então, essa é a revelação que Deus faz desde sempre, a toda a humanidade até os dias de hoje. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou aquele que estará contigo. Eu serei contigo por onde quer que você andar, por onde quer que você for. Então, essa é a revelação padrão de Deus para a humanidade. E assim como fui com Abraão, eu serei contigo. E a mesma forma hoje, Deus fala, da mesma forma que eu fui com os pais da fé na antiguidade, da mesma forma que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou aquele que estará com você. Eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te cuida. E é assim que Deus se revela a nós até os dias de hoje. Então, aqui Deus transfere pela primeira vez a bênção de Abraão para Isaac. Assim como a promessa era de Abraão, e você, o filho prometido, Isaac, né, o filho prometido de Abraão, agora a promessa ela também é para você, Isaac. Não é só a promessa feita por Deus ao meu pai, mas agora é a promessa de Abraão, que agora também é a promessa de Isaac. Então ele transfere, Deus transfere essa bênção aqui para Isaac. Lá em
Gênesis, no capítulo 26, versículo de 1 a 5, diz assim, lá na Bíblia: Sobrevindo a fome, a terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, Isaque fica ali na terra de Gerar, ali com Abimeleque. Então, porque Deus promete a ele aquela terra. Lembra da promessa de Abraão lá no final? Então Deus lá no início, aliás, né? Deus transfere a bênção para Isaque, assim como a promessa era de Abraão, então ela passa a ser de Isaque. Assim Deus abençoou Abraão, Deus agora abençoa Isaque com a mesma forma, com a mesma palavra, as mesmas promessas. E novamente existe aqui essas três dimensões da bênção de Deus, que Deus, quando ele nos abençoa, ele contempla essas três dimensões da nossa vida. E é na bênção familiar, de ti, né, farei uma grande nação, né, te abençoarei na sua descendência. Então é uma bênção familiar, também é uma bênção material que envolve a terra prometida. Deus se importa sim com suas questões pessoais, com suas questões financeiras, com seus desejos e com suas necessidades aqui, materiais, financeiras. Deus se importa com isso. E quando a gente nega isso, a gente abre mão daquilo que Deus tem a nos dar, daquilo que Deus tem a se revelar a nós através da nossa vida financeira. Então, é desejo de Deus que sejamos prósperos, não nessa teologia da prosperidade a todo custo, mas que a gente possa ser bem-sucedido, ser realizado, ser contemplado, ser verdadeiramente abençoado por Deus na nossa vida financeira. Porque negar as bênçãos materiais de Deus é o mesmo que negar o próprio Deus. Porque Deus te criou corpo, matéria, que precisa de alimento, que precisa de casa, precisa de segurança, precisa de roupa, precisa de dinheiro para movimentar a vida, precisa de educação, e tudo isso vai dinheiro. Não adianta falar que eu vou viver sem dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro, minha filha. Quem dera fosse assim. E Deus, ele quer se revelar nessa área da sua vida também. Então, não abra mão daquilo que Deus tem a se revelar na sua vida através das suas questões financeiras também. Outra dimensão da palavra de Deus, que não é a única, como algumas pessoas acreditam hoje em dia, é a questão financeira. Ela é apenas um dos três pilares, que é familiar, material e espiritual. Então são esses três pilares da vida que a bênção de Deus contempla. Então, a questão espiritual é sim aqui a bênção de Deus e o cuidado se estendendo a todas as gerações vindouras, que é a questão da salvação, é a questão dessa intimidade, relacionamento íntimo com Deus, da gente poder conversar com Deus e ter Deus nos orientando e nos guiando em todas as áreas da nossa vida como um todo. Nós somos integrais. Não tem como a gente falar minha vida espiritual, minha vida secular, minha vida no trabalho, minha vida na família e minha vida na igreja. Não, Deus é uma vida só. E Deus vai contemplar todas essas áreas da sua vida com promessas que Ele irá cumprir na sua vida. Então, todas as vezes que abrimos mão de qualquer uma dessas dimensões da bênção de Deus, nós abrimos mão de Deus.
naquela área da nossa vida. Então, e a gente não vai conseguir ser perfeito, ser completo diante de Deus, uma vida de santidade, como o nosso coração deseja, se cortarmos áreas da vida como um todo. Não existe isso. E uma das características marcantes de Isaac é que ele não brigava por nada, absolutamente nada. Por diversas vezes vemos aqui na narrativa bíblica pessoas criando intrigas contra Isaac, mas a reação dele é sempre a mesma. Ele diz: tudo bem. Ele vira as costas e vai embora. Você quer isso aqui? Fica. Não tem problema. Porque ele sabia quem era o Deus que sustentava ele, que cuidava dele. Ele não precisava brigar. Porque Deus iria abrir as portas. Deus iria cuidar dele, de todas as necessidades dele. Às vezes a gente se pega brigando por coisas tão pequenas, se desfazendo amizades, se indispondo com as pessoas dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, por coisas que Deus vai te dar. E a hora que Ele te der, ninguém vai poder te tirar. Espera por aquilo que Deus tem preparado para você. Você não precisa brigar com pessoas pela bênção de Deus. Você precisa sim lutar pela bênção de Deus em obediência segundo aquilo que Ele pede para você. Com Isaac, aprendemos a necessidade de perdoar aquelas pessoas que não sabem lidar com quem nós somos, com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, com aquilo que Deus tem prometido para nós, as grandes coisas de Deus para nós. E essas pessoas, elas não sabem lidar com isso, porque, aliás, lidar com a vontade de Deus realizada na vida de outra pessoa é muito difícil. É muito difícil porque a gente não conhece Deus a fundo para saber por que é que Deus está dando poder, por que é que Deus está engrandecendo determinada pessoa. E aí o coração das pessoas que estão na volta, eles ficam verdadeiramente amedrontados com tudo aquilo que Deus está fazendo na vida da outra pessoa. Então eles decidem que é melhor se afastar e manter ali um acordinho de paz, mas por favor, longe de mim, né? Então aqui a gente precisa aprender muito com Isaac. Isaac, ele era completamente pacífico, ele era submisso à vontade de Deus, ele não tinha necessidade de se aparecer, ele não tinha necessidade de provar nada a ninguém. Ele queria simplesmente viver a vida dele em obediência a Deus e cumprir com todos os desígnios de Deus para a vida dele. Depois de ter sido expulso da terra dos filisteus, a vida de Isaac não foi só para frente, né? A gente pensa assim, ai, que bom, né? Pelo menos ele teve uma vida boa, uma vida tranquila. Mas não, ali ele teve a disputa com os pastores da região de Gerar com relação aos poços. Cada poço que os servos de Isaac cavavam, eles iam lá e entulhavam, os que eles não conseguiam entulhar, eles iam lá e falavam que era deles. E Isaac simplesmente falava assim, não, tudo bem, então vamos para outro lugar, vamos cavar em outro lugar. E aí então Isaac, ele tinha, né, essa característica muito pacífica dentro dele. E passada ali a prova e a dificuldade, né, Deus mais uma vez então ele se apresenta a Isaac ali, né, no capítulo 26, de 17 a 23. Deus se apresenta novamente depois que eles conseguem um lugar para ficar, e que eles conseguem um poço, e que ali por aquele poço não houve briga, não houve contenda. Então ele acredita que ali é o lugar que Deus tinha determinado para ele. Então, ali ele fala no versículo 22 do capítulo 26, diz assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, disse,
porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então aqui a gente percebe que Deus então confirma, né, essa palavra no coração de Isaac, e mais uma vez ele fala, né, das promessas que ele tinha para Deus e tudo mais, que Deus tinha para ele, né? E aí ele fala, né? Eu serei contigo. Nem sempre é fácil não temer. Nem sempre é fácil acreditar e ter aquela fé inabalável. A gente quer, né, dizer que tem, mas tem dias que são difíceis, tem noites que são verdadeiramente escuras. Então a gente vê que por vezes, mesmo sabendo que Deus é Deus, mesmo sabendo que Deus é conosco, nosso coração se angustia. E a ansiedade, ela cresce dentro de nós e fica difícil de ordenar pensamento. Fica difícil de saber, decidir para onde ir, como ir, né? E a gente precisa então eleger prioridades e caminhar na direção daquilo que deve ser feito. São nessas horas de necessidade, de desespero, que a razão ela precisa tomar a frente nas nossas decisões. Não pode ser baseado no medo. É mesmo com medo a gente continuar caminhando, mesmo ansioso, mesmo sem saber, a gente continuar fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer. Não é fácil caminhar na direção da vontade de Deus, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho que a gente está trilhando, e viver assim depende de uma mente muito saudável, de uma racionalidade muito vívida, que não deixa os sentimentos abaterem, que não deixa a ansiedade tomar conta da nossa vida, dos nossos pensamentos. E é quando decidimos acreditar, a despeito do que sentimos, é que iremos conseguir e compreender a verdadeira adoração. Porque a fé, ela não é um sentimento, ela é uma decisão da razão. E é nessa hora, quando tudo parece que não vai dar certo, e aí a gente decide acreditar, é que as portas dos céus, elas se abrem para nós. Fácil não é não. Não é mesmo, mas é aqui que separam os heróis da fé daqueles que perecem no deserto. É na hora da angústia, na hora do medo, é que os heróis eles nascem, quando eles decidem viver e caminhar pela fé de acordo com aquilo que Deus já se revelou para eles e a respeito da vontade dele para as nossas vidas. Todas essas dificuldades e peregrinações estavam preparando o coração de Isaac para o pior momento da vida dele. Aí fala, mas que momento seria esse? Não é mesmo? De que Isaac ele seria colocado à prova para viver a coisa mais difícil que ele teria que viver, que é como amaldiçoar o filho do coração. Isaac orou para que Rebeca engravidasse, e ela concebeu, engravidou, e ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era forte, determinado, impetuoso, poderoso em realizações, e ele era firme em tudo aquilo que ele fazia. E Isaac admirava Esaú. Isaac amava Esaú. Lá em Gênesis 25, capítulo 25, 27, vamos voltar só um pouquinho lá, né? Diz assim, Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, e Jacó, porém, era homem pacato e habitava em tendas, ficava dentro de casa. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó,
era um menino mais caseiro, mais companheiro. Mas havia um problema em Esaú. Esaú desprezava Deus e a promessa feita por Deus a Abraão. O que fica muito claro desse desprezo, né, é o episódio lá em que Esaú vende para Jacó o seu direito à primogenitura. E ele vende por um prato de lentilhas. Lá no versículo 25, capítulo 25, versículos 29 a 34. Lá no 31 diz assim: Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Por que eles estavam aqui brigando? Esaú tinha vindo do campo e ele estava cansado. Como alguém se cansa de um dia de trabalho. Ele não estava a ponto de morrer de fome. Ele não iria morrer. Mas ele estava com fome, muita fome. Eu entendo, muita fome. Né? Que você fica assim, sabe, até meio irritado. Eu sei como é. Mas ele não iria morrer de fome. E Esaú era um homem forte. Muito mais forte que Jacó. Ele poderia ter dito assim: para com isso, Jacó. Você está querendo aqui me pegar num momento de fraqueza e me fazer desistir daquilo que é meu por direito, que é prometido a mim. Mas ele não tá nem aí. Ele fala: de que me aproveitará esse direito à primogenitura se estou a ponto de morrer? Ele não iria morrer. Ele sabia que não iria morrer. Então ele desprezou a promessa, a grande promessa. Que importa, que diferença faz essa promessa se agora eu tô com fome? E muitas vezes a gente trata a promessa de Deus da mesma forma. Ai, de que adianta? A gente fala de casamento, a gente fala pode falar de trabalho, né? Ah, eu vou esperar por uma promessa de Deus na área do trabalho, mas eu tô precisando de trabalhar hoje. Tô precisando ganhar dinheiro hoje. Como que se Deus não fosse te sustentar até o dia que a porta de trabalho, de emprego, fosse aparecer. Então você entra no primeiro emprego que aparece. Casa com a primeira pessoa que te pede em casamento. Vive uma vida assim: mas eu tô precisando disso para hoje. Eu quero isso agora. Porque Deus prometeu, mas sabe lá Deus quando ele vai cumprir isso? Eu preciso disso hoje. E Esaú fala: eu preciso comer agora. Não preciso de uma promessa. Não preciso de um direito de primogenitura. Eu já sou primogênito. Então ele abandona, ele despreza isso. Porque o direito de primogenitura não era só uma questão financeira, né, da herança. Não, era uma questão espiritual. E ele poderia até pensar assim: mas quem decide isso não é eu e você aqui. É o meu pai lá. E ele é que vai decidir. Ele me ama, gosta de mim. Você acha que ele vai me abandonar para você, que é um Palermo? Não faz nada, vive dentro de casa. Então, na verdade, quando a gente olha para esse episódio, a gente pensa: coitadinho de Esaú, ele tava com muita fome, mas não o suficiente para perder a noção do que realmente importa. Então aqui Esaú, ele era muito mais forte que Jacó. Ele poderia ter se imposto, ele poderia ter decidido essa questão como homens resolvem suas questões. Mas ele não quis, ele decidiu entregar. Então, Esaú, ele não poderia herdar a bênção de Abraão, porque ele não levaria adiante a promessa. Ele desprezava. Ele não se importaria em escolher uma pessoa honesta para casar, temente a Deus para casar. Ele não se importaria em ensinar o temor do Senhor para os seus filhos, porque ele não se importava com a promessa nem com aquilo que Deus havia revelado para os seus pais. Sempre ouvi as pessoas diminuírem o valor de Rebeca, né, por conta desse episódio aqui.
porque ela enganou e ajudou Jacó enganar coitado do Isaac para poder tirar aquilo que era de direito do filho mais velho, que ela era tendenciosa e causava intrigas entre os irmãos. Mas Rebeca foi exatamente aquilo que Isaac precisava. Ela foi a esposa que Isaac precisava para aquele momento. Vale também lembrar que em nenhum momento ouvimos ou lemos na Bíblia qualquer tipo de repreensão ao comportamento de Rebeca. Rebeca ela não foi contra nenhum princípio de Deus quando ela fez essa encenação, quando ela elaborou essa encenação. Aqui, né, falando aqui da questão ali na hora de abençoar, né, na hora de transferir a bênção de Isaac para um dos filhos. E simplesmente foi assim que as coisas aconteceram. Nem mesmo Isaac fala qualquer palavra contra a atitude de Rebeca e nem mesmo contra a atitude de Jacó. Foi assim que as coisas aconteceram e nós é que temos o hábito de julgar as pessoas e as suas atitudes como certas ou erradas. Mas nem tudo é certo ou errado. Às vezes é assim que as coisas precisam ser. É assim que as coisas aconteceram. E simplesmente assim. E o desenrolar dos fatos é de conhecimento geral, né? Então se encontra lá em Gênesis 20, capítulo 27. Mas pontos relevantes aqui da narrativa é que Isaac, ele reconhece a voz de Jacó. Ele fala assim, ele desconfia de que ele está sendo enganado. E aí ele fala, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Né? Então, e também aqui o vitimismo de Esaú. Né? Quando Isaac abençoa Jacó, ele abençoa uma benção material e uma benção genérica. Já quando ele fala assim, Esaú fala assim, mas não tem nenhuma benção para mim, ele falou, não sobrou nenhuma benção para você. E ele fala, longe dos lugares férteis você habitará. Então ele meio que amaldiçoa o filho do coração. Não deve ter sido fácil para Isaac proferir aquelas palavras para Esaú, mas precisavam ser ditas e ele precisava falar. Ele era o pai, ele era o responsável por Esaú, então ele precisava falar que o comportamento de Esaú iria trazer maldição sobre a vida dele. E ele fala, mas não existe nenhuma segunda bênção? Mas existia sim, havia sim uma segunda bênção. A primeira bênção foi ali, né, uma benção material unicamente. Já quando eles estão, Rebeca e Isaac estão se despedindo de Jacó, porque Rebeca manda Jacó para morar com Labão, seu irmão. Então, quando eles estão se despedindo ali de Jacó, então é que a verdadeira bênção do Senhor ela é proferida. E aí Esaú vê aquilo e ele não se arrepende, porque a partir do momento em que ele vê que havia sim uma segunda bênção e que Isaac e Rebeca estavam ali abençoando Jacó com a bênção espiritual, então ele não se arrepende de nada do que ele fez. Ele vai lá e casa com outras mulheres, fora do povo. Ele não se submete aos pais, ele não se submete a Deus em momento algum. E aí depois, ao longo da história, a gente vai percebendo que os edomitas, que é os descendentes de Esaú, eles fazem oposição ao povo de Israel eternamente também. Então, eles nunca se submetem à vontade de Deus como um povo, nem Esaú individualmente, nem mesmo a sua descendência se submete a Deus, porque ele não tinha o coração voltado à adoração. Ele não tinha o desejo de andar com Deus. E isso é uma coisa que Isaac percebia. Isaac via, e ele tinha que separar a bênção de Deus e destiná-la a alguém que verdadeiramente quisesse
viver e levar adiante tudo aquilo. E assim, terminamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado, né? Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama aqui, coloca aqui nos comentários. Também não esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo, dar uma curtida e seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, que tudo isso seja para a glória de Deus e que Deus esteja se revelando ao seu coração e que você possa crescer em conhecimento, graça, misericórdia e que todos os seus dias sejam muito abençoados por Deus e que nós possamos juntos caminhar em direção a lugares cada vez mais altos da presença de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.